A TV Cidade apresenta o talk show Um Olhar no Futuro, realizado no dia 26 de julho no auditório do Cindy Lojas Farroupilha. A promoção foi do Sindicato do Comércio Varejista e do Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Farroupilha. Participaram do talk show o presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clóvis Tramontina, a diretora e fundadora da Belinzier Pneus, Nilva Belinzier, o sócio proprietário da Girando Sol, Gilmar José Borchardt, e o diretor-geral da Operação Melissa da Grendene, Paulo Antônio Pedó Filho. A mediação foi do jornalista Daniel Escola. Acompanhe a partir de agora o talk show na íntegra, aqui pela TV Cidade. Apoio Cindy Lojas. Quem tem loja tem Cindy Lojas. Cindy Lojas, comprometido com o comércio de Farroupilha. E Cindy Gêneros, nosso melhor alimento é o seu desenvolvimento. Queremos saudar as autoridades aqui presentes, convidados, estudantes, empresários e principalmente os comerciantes de Farroupilha. Tradicionalmente, o Cindy Gêneros e o Cindy Lojas promovem a comemoração do Dia do Comerciante. Neste ano, não poderíamos deixar de comemorar essa data tão especial, mas em um momento singular, com pessoas especiais que vêm compartilhar suas valiosas experiências e ideias que fazem o sucesso de suas empresas, fazendo assim a economia girar. O comércio é um grande impulsionador da sociedade e com esse propósito queremos hoje, mais uma vez, celebrar essa data tão importante com nossos associados, parceiros e convidados. Convido ao palco o jornalista e gerente executivo de jornalismo da Rádio Gaúcha, Daniel Escola, que irá conduzir o debate. E com muita honra, convidamos ao palco para debatermos o tema proposto Um Olhar no Futuro, os seguintes convidados. Senhor Clóvis Tramontina, presidente do Conselho de Administração da Tramontina. Senhora Nilva Belinzier, diretora e fundadora da Belinzier Pneus. Senhor Gilmar José Borchardt, sócio proprietário da Girando Sol. Senhor Paulo Antônio Pedó Filho, diretor-geral da Operação Melissa. Convido ao palco o presidente Eduardo Fanton para seu pronunciamento.
Senhoras e senhores, boa noite. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, as diretorias do Sindigênero e Sindiloja, convidados especialmente os comerciantes que hoje vieram prestar esse evento tão singular para o nosso comércio. Esse evento, em comemoração ao Dia do Comerciante, é uma ótima oportunidade para compartilharmos as valiosas experiências dos nossos convidados que estão vindo hoje. Mas não poderia deixar de agradecer nossos executivos, Cris e Paulo, e toda a equipe de trabalho pela dedicação e pelo empenho para trazer esses grandes empresários para o nosso talk show. Desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Convido ao palco o presidente Sérgio Luiz Rossi para que faça uso da palavra. Boa noite a todos. Super rápido, né? Vieram aqui para ouvir essas feras, né? Então, boa noite a todos os presentes. Saudações às presenças já citadas no protocolo. Faço uma reverência aos nossos painelistas presentes, ao Clóvis, à Nilva, ao Gilmar, ao Paulo, ao jornalista Daniel. Estamos muito felizes em poder realizar por mais um ano esse grandioso evento. No dia 16 de julho, comemorou-se o Dia do Comerciante, uma data muito importante para nós. O comerciante é aquele que abre as portas para o mundo, gera empregos, renda ao trabalhador, contribui com a nossa sociedade, supera os desafios diários, buscando sempre melhorar o seu negócio para, assim, conseguir se manter no mercado que atua. O nosso comércio, em termos de emprego, representa 54% das contratações geradas. Então, vejam que é muito importante a nossa economia. O Sindilojas e os Sindigêneros, juntos nessa noite, nesse evento, caminham lado a lado com seus associados. E para homenagear os nossos comerciantes, promovemos esse grande talk show, um olhar para o futuro, que trouxe essas pessoas maravilhosas para compartilhar suas experiências nos diversos ramos que atuam. Agradeço a presença de cada um, aos painelistas, ao Daniel, por aceitar nosso convite. Antes de desejar um bom evento a todos, quero dizer que foi uma noite especial essa que escolhemos. Chuva, frio, jogo Grêmio, jogo Inter, vocês priorizaram estar aqui. Parabéns por vocês verem. Neste momento, passo a palavra ao jornalista Daniel Escola para que conduza os trabalhos dessa noite. Um bom evento a todos. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer ao Sindilojas e Sindigêneros confiar a mediação desse debate aqui. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite. E falo sem medo de errar. Nós estamos diante, eu pelo menos estou diante da melhor nominata de convidados aqui. São histórias maravilhosas que nós temos aqui para contar e histórias maravilhosas para ouvir de pessoas que têm sucesso nas suas carreiras profissionais aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito impressionado mesmo com essa nominata, com as pessoas que estão aqui. Tenho certeza que vocês vão ter uma noite muito proveitosa. Nós vamos ter um debate, né, no início, fazer um talk show aqui. Eu gosto muito desse modelo porque ele é mais dinâmico, ele é mais informal, a gente pode extrair coisas muito interessantes, assim, ideias muito interessantes vão pipocando e a gente vai mediando a essa discussão. Eles já foram apresentados, né? Nós vamos fazer assim uns 40 minutos, mais ou menos 45 de debate, depois eu vou abrir para perguntas, então se preparem, vão fisgando dessas ideias, dessas respostas, das coisas que eles vão falando, curiosidades que vocês tenham para passar para eles
depois. Eu sou tão somente mediador aqui. Eu só vou perguntar, provocar, Dr. Clóvis? Provocar um pouquinho, né? Essa é a função do mediador também. E tentar extrair, então, de vocês o melhor. Eu gostaria de começar... Nós passamos quase 1 hora numa sala agora conversando e eu fiquei muito impressionado. Eu já conhecia todos os 4, a história deles, mas ouvindo deles eu achei mais interessante ainda. Então eu gostaria de propor que a gente começasse uma breve fala, assim, de 1 minuto, 2, né? Fiquem à vontade, para contar um pouquinho como vocês chegaram aqui. Vocês chegaram aqui porque vocês têm uma história bonita para contar, uma história de sucesso, de excelência profissional nos seus negócios. E vocês foram convidados por isso. Então eu gostaria de começar por aí, assim, contando um pouquinho de como vocês chegaram em uma história, até uma história curiosa, assim, dentro dessa trajetória profissional de cada um. Eu gostaria de começar pelas damas. Pode ser, dona Nilva? Então, obrigado pela presença aqui. Gostaria que a senhora se apresentasse, então, e contasse um pouquinho da sua história. Boa noite a todos. Bem, meu nome é Nilva Belenzier, eu sou diretora, uma das diretoras e fundadora da Belenzier Pneus. Eu, particularmente, comecei o meu negócio no meio de uma grande adversidade. Então, eu era professora, ensinava matemática, tive uma filha deficiente, que depois veio a falecer aos 15 anos, e eu precisava de mais dinheiro para pagar o tratamento dela. E foi, então, que, num domingo, num almoço de família de casa italiana, que a gente se reúne e começa a falar principalmente de negócios e de dinheiro, que eu comentei com meus pais que precisava acrescentar uma renda na nossa família, porque eu não estava conseguindo pagar o tratamento e sustentar a nossa família. Aí o meu pai tinha um posto de gasolina em Taquarussu do Sul, que era um distrito de Frederico Westphalen, que eu sou de lá, e ele disse: olha, eu estou começando a vender pneus no posto e eu acho que é um bom negócio. Tudo bem. Mas eu não tinha dinheiro, nem meu irmão, para nós começarmos um negócio. E aí eu vendi minha casa, uma casa pequena, de madeira, e com essa casa eu dividi o dinheiro ao meio, dei a metade para o meu então marido, e ele, que era caminhoneiro, queria parar de viajar também. Com essa metade de casa, ele vendeu o caminhão e botou uma firma para ele, que era uma autoelétrica. E eu comecei a empresa com meu irmão, o Nilberto, que tinha um caminhão velho e vendeu, e o pai entrou de sócio. Mas o pai nunca trabalhou na empresa, fomos nós que sempre tocamos. E o pai tinha uma reputação nos bancos, o que facilitou um pouco a nossa vida. Então, eu quero dizer para vocês, eu vejo gente muito jovem aqui, que quando a gente tem uma dificuldade, lamentar-se não é o caminho. O negócio é nós começarmos a enxergar possibilidades. Então, até mexeram comigo hoje, eu nunca vi borracheira mulher. Eu digo, olha, eu até comecei trabalhando como borracheira, porque quando a gente começa um negócio tem que fazer de tudo. E então, uma coisa que eu acho que é fundamental é a austeridade. A gente tem que economizar, ter sempre muito controle das finanças. Então, qualquer família que almeja ter alguma coisa, ela precisa ter sempre um planejamento. E, a partir disso, ir economizando para fazer alguma coisa. Parabéns pela sua história. Todo mundo conhece a história da Tramontina, né? Todo mundo conhece um pouco da história do seu Clóvis, mas eu gostaria de ter a oportunidade agora, já encontrei ele em outras oportunidades, mas de perguntar para ele. Conta um pouco da sua história, seu Clóvis, para resumir, para começar essa história de sucesso, essa trajetória que o senhor construiu ao longo dos últimos anos
com tanto êxito aqui no Rio Grande do Sul? Bom, não dá para contar os 107 anos em poucos minutos, tá? Mas as histórias de todas as empresas são parecidas, tá? Tudo começa pequeno, tá? E umas crescem mais, outras crescem menos. Mas uma coisa importante que foi dito aqui, tu disseste, é importante cuidar do dinheiro, cuidar da... Nós até comentávamos há pouco, né? Só o governo que consegue apresentar um budget, um planejamento futuro apresentando déficit, tá? Por quê? Ele tem a maquininha de fabricar a moeda. Nós não temos, tá? Então, uma das coisas que eu aprendi muito com meu pai, o Ivo, que já faleceu, e o seu Ruiz Comação, foram sócios durante 70 anos, tá? Eu aprendi com eles o seguinte, tá? Nunca dar um salto de crescimento, e sim fazer um crescimento orgânico, tá? Você crescer step by step, ou seja, vai passo a passo, não dê um crescimento, um estrondoso crescimento, isso é muito importante. Outro aspecto que vocês podem perceber na Tramontina, hoje nós somos uma empresa de 8.500 funcionários, aproximadamente, mas nós nunca admitimos 500 pessoas, 300 pessoas, mas também temos orgulho de dizer, nunca admitimos uma pessoa em 107 anos, tá? Por problema de trabalho. Problemas disciplinares, sem dúvida nenhuma, isso sim, mas por problemas de falta de trabalho nunca fizemos isso. E uma das coisas mais importantes na nossa empresa, que eu sempre comento, são as pessoas. São as pessoas que fazem a diferença. E nós vivemos numa micro-região que tem uma mão de obra diferenciada, tá? Isso a gente tem que entender. Nós temos uma mão de obra diferenciada e nós temos que aproveitar este potencial. E dentro da nossa cultura é de dar oportunidades para estas pessoas. Então, isso é que faz, na minha visão, a diferença da Tramontina. Perfeito, parabéns. Vou fazer um zigue-zague aqui. Outro, Paulo Antônio Pedó Filho. E aí, Paulo? Bom, boa noite. Eu quero agradecer muito também essa oportunidade de estar falando com vocês hoje aqui, agradecer ao Cindy Lojas por essa oportunidade. Eu sou aqui de Farroupilha, eu nasci em Farroupilha, minha família é toda daqui. Vim de uma família de comerciantes, né? Meu avô era comerciante, meu pai foi comerciante depois. E tem uma história... Aos 18 anos eu saí daqui, fui estudar em Porto Alegre, trabalhei numa agência de propaganda lá. E aí meu trabalho de conclusão de curso era sobre marketing esportivo. Eu fiz publicidade e propaganda lá, trabalhava na MPM Lintas, e eu mandei umas perguntas para fazer esse trabalho de conclusão para o Márcio Dalbó, que na época era o diretor, o gerente de marketing, agora ele é diretor, era o gerente de marketing na Grendene. E ele gostou tanto das perguntas que me chamou para vir trabalhar com ele. Então, eu trabalhei uns 6 anos na comunicação da marca Raider, principalmente. E lá em 98, minha vida mudou completamente de novo. Porque quando eu fui fazer comunicação, na verdade, eu queria fazer jornalismo. Mas aí eu decidi, na última hora, fazer publicidade, porque eu gostava muito de escrever. E eu descobri no meio do curso que não era bem isso que eu gostava. Eu descobri que existia o tal do marketing. E aí isso tinha uma relação muito grande com o jeito que a minha família toda veio da área de comércio, né? E em 98, então, surgiu essa grande oportunidade que era de reposicionar, aí o seu Romeu Rigo acompanhou bem isso lá na Grendene, né? De reposicionar a marca Melissa, que ela era vista na época, o calçado plástico era visto na época como uma alternativa de baixo preço ao calçado convencional. E a gente percebeu que tinha uma grande oportunidade, que eram as pessoas que compravam o calçado plástico como um acessório de moda. E a partir desse insight é que
começou toda a história, né? A missão era muito simples, o Alexandre deu uma missão muito simples. Coloca a Melissa nas boutiques do Brasil. Todos vocês devem conhecer a marca vai fazer 40 anos, né? Ela começou lá em 79 e isso aconteceu em 98. Então ela estava vivendo um momento muito difícil na vida dela. Ela foi descontinuada várias vezes, né? Entrava e saía, dependendo da moda. Se o plástico estava em moda, ela estava funcionando. Se não tivesse em moda, a gente descontinuava. E isso me fez ter uma outra visão também. Porque, como eu vim da área de comunicação, eu não entendia muito da parte comercial, da gestão, né? E aí eu fui me aprimorando e aprendendo algumas coisas. E a principal coisa que eu acho que algumas coisas, né, foram muito importantes. Uma delas é a tal da simplicidade, né? Eu acho que os negócios, né, toda a escola de negócios, ela teve muito voltada para a coisa da ciência. Por muito tempo, os negócios vieram da engenharia e aí se buscou muito essa coisa da ciência de fazer negócios. E hoje eu acho que a gente está resgatando a coisa da arte de fazer negócios. A arte de fazer negócios é muito simples. É só olhar quanto tempo leva para aparecer o primeiro guarda-chuva quando começa a chover na Rua da Praia, em Porto Alegre. É imediato, assim. Parece que os guarda-chuvas nascem, né? Ou o padeiro que sabe que ele vai ter que acordar muito cedo, porque se ele não entregar o pãozinho quentinho, a padaria dele não faz sentido, né? Isso é uma arte, né? Ou o camelô não tem problema de estoque nunca. Nunca. Ele nunca compra o que não vai vender, porque é essa arte de negociar. E a outra coisa que o seu Clóvis falou, que eu acho que é muito importante, que é a questão de que quem faz os negócios são as pessoas. Então, no mundo que a gente vive hoje, extremamente digital, né, que tem lista para tudo, o Netflix que te diz o que assistir, o Spotify que te diz o que ouvir, né? A única coisa que faz diferença mesmo, que emociona, é o relacionamento pessoal. São pessoas, né? Não são máquinas. Então, eu acho que essas coisas foram muito importantes aí nesse período. Perfeito. Obrigado. Parabéns. Bom, vocês tiveram uma boa ideia já inicial, e agora eu quero concluir essa primeira rodada com o Gilmar Borchardt, que é da Girando Sol. E aí, Gilmar? Me conta a tua história lá de Arroio do Meio. Isso. Boa noite a todos. Parabéns primeiro, porque Girando Sol é uma marca que eu estava contando para ele, a marca que de fato se posicionou de uma forma no nosso mercado aqui que está tendo muito destaque. A gente vem trabalhando bastante, como todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer a Cristina e o Paulo, depois o Sérgio e o Eduardo, que são presidentes das duas instituições que estão promovendo esse evento hoje à noite, a todos vocês, porque eu acredito que é extremamente importante quando a gente tem a sede de conhecer, a curiosidade, né? Eu acho que isso é um fator importante para a gente desenvolver a vida pessoal e a vida profissional. E vocês que estão aqui hoje de noite, em primeiro lugar, porque a gente está trocando experiências, né? E também dizer ao Clóvis, à Nilva e também ao Paulo, que é uma honra muito grande estar com vocês, e com você, Daniela Escola, te conhecer pessoalmente hoje à noite. É um prazer muito grande mesmo. E para contar um pouquinho da minha história, eu sou filho de agricultor, nós somos entre 4 irmãos, né? O meu pai trabalhava na roça, meu pai tinha 12 hectares de terra, e como em 1980 a roça não estava dando para sustentar a família, o meu irmão mais velho decidiu trabalhar na indústria de calçado.
Isso não durou 14 dias, fui eu, depois meu outro irmão e logo em seguida meu pai também. Então a minha vida profissional na indústria, ela começou na indústria de calçado em 81, passei por todos os setores dentro da empresa e como todos devem ter ouvido falar, o setor calçadista na década de 80 para 90 ali passou, principalmente a parte de exportação, passou por seríssimas dificuldades e a indústria que eu trabalhava também acabou fechando as portas e eu tive que procurar uma alternativa. Mas eu sempre tive o desejo de ter o meu próprio negócio. E um dia estava eu lá na casa da minha mãe, tomando meu chimarrão, e estava ela lá fazendo um amaciante de roupa caseiro, né? E aquilo me despertou muito, porque a casa da mãe estava perfumado e eu achei uma simplicidade muito grande da forma com que ela fez. Ela foi lá, fez um curso na Emater, na época eles moravam na roça ainda, no interior, né? E a mãe fazendo aquilo em cima do fogão a lenha, aquela mexendo para cá e mexendo para lá, e me despertou a curiosidade, então, de começar a Giransol Produtos de Limpeza, né? A nossa empresa agora, ela completou 27 anos, né? E eu tenho um certo orgulho de dizer isso, que a gente trabalhou muito durante esses 27 horas, foram muitos fins de semana, foram muitas noites, né? E hoje a gente produz 12 famílias de produtos, e na revista Supermercado Moderno, que é uma revista de circulação nacional, de 12 famílias de produtos que a Giransol produz, 10 estão listadas entre as mais vendidas no sul do Brasil. Então, isso é uma honra muito grande, isso também desperta para quem está escutando e para nós também, que é possível uma empresa pequena, ela começar a fazer um trabalho certo, se preocupar com a qualidade, se preocupar com as pessoas dentro da empresa, que é uma coisa que eu tenho muito, porque eu passei por todos, fui agricultor, passei por todos os setores dentro de uma indústria de calçado, eu sei como o funcionário pensa, como ele conta o dinheirinho no final do mês para pagar as contas, né, e ainda fazer sobrar, às vezes, para comprar um tênis, para comprar uma roupa, para pagar a conta, pagar a luz, tudo isso passei. Então, é uma preocupação muito grande que eu ensino minha família, sempre tem que dizer, filhos, nós temos que cuidar muito das pessoas. E como o seu Clóvis também falou, nós temos que cuidar muito de como nós gastamos. Uma coisa que eu também sempre procuro dizer para os meus filhos, não é o quanto vocês ganham, mas é como vocês gastam, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Nós, dentro da empresa, contratamos, há uns 2, 3 anos atrás, uma pessoa para fazer educação financeira para os nossos funcionários. Por quê? Porque nós sabíamos e entendíamos que muitas pessoas, às vezes, não têm condições de fazer um checklist das despesas mensais. Água, luz, telefone, roupa, rancho, ônibus, transporte. Nós ajudamos essas pessoas, né, e ainda fazer sobrar um dinheirinho no final do mês. Então, a nossa empresa, um pouquinho dela, Daniel, é isso, né? E quem conhece nossos produtos pode estar levando com garantia para casa, que nós temos uma preocupação muito grande com o padrão de qualidade. E agora, inclusive, esse ano nós estamos mudando a marca, nós estamos implantando um branding, é uma palavra meio estranha para quem não conhece, mas nós estamos desenvolvendo um novo posicionamento da marca e vai ser muito legal e eu espero que todos vocês aprovem também. Perfeito, parabéns. Obrigado. Só uma coisa, eu tenho uma... Por que comprar só tênis de roupa? Pode comprar pneu e pode comprar uma panela também. Tá? Verdade. Isso aí. Não ia, perdão. Com certeza, pode. Eu quero dar um depoimento, seu Clóvis. Eu quero dar um depoimento. Eu tenho todos os produtos lá na minha casa. Tenho a Melissa para minha filha, troquei pneu com a Belenzer, troquei o Limpol pelo Giransol, estava falando para ele. E eu quero saber, porque, olha, tu tirar o Limpol e botar o Giransol, e panela Tramontina, eu comprei panela Tramontina nos Estados Unidos, estava contando para o seu Clóvis aqui. Bom, o propósito desse debate é contar essas histórias que eu acho muito boas, e também está escrito ali, ó,
um olhar no futuro. Então, eu sou obrigado a fazer essa pergunta e já começar com essa pergunta. Um olhar no futuro. Como é que vocês estão olhando para o futuro? Como é que vocês estão vendo o futuro? Seu Clóvis, o senhor pode... Bom, eu sou um otimista, tá? Eu sempre vejo a coisa melhor, tá? Eu entendo assim que nós estamos caminhando para um país melhor, tá? Às vezes a gente fica um pouco decepcionado no momento atual. Eu até comentei, ontem era para ter uma palestra do Alckmin em Caxias do Sul, e eu preparei até um documento para entregar para ele. E uma das coisas que eu coloquei, o primeiro ponto que eu coloquei, que um novo presidente, na minha visão, tinha que ter ação, agilidade, tinha que agir. Eu noto que nós demoramos muito aqui para tomar decisões em termos de país, tá? Nós vivemos aqui muita história de corrupção, de lava-jato, disso, daquilo, e o país não anda. Nós temos 13, 14 milhões de desempregados, tá? Onde nós estamos aqui no comércio. Eu vi há pouco que 50 e poucos por cento dos 54%, se não me engano, são funcionários dos empregados estão no comércio. Gente, imaginem quanto nós poderíamos empregar a mais. Então, eu vejo assim o futuro melhor, tá? Nós passamos por um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições, sempre é um ano conturbado, mas depois disso podemos ter certeza que vai ser melhor. E a gente não pode esquecer, o segundo semestre no Brasil sempre é melhor que o primeiro semestre, tá? E eu tenho certeza, e não esqueço que quando entrar o BRO, setembro, outubro, novembro e dezembro, é espetacular, tá? Podem ter certeza que vai ser melhor. Mesmo para o comércio, vocês podem observar, eu estava vendo em São Paulo, ontem, já tem empresas admitindo várias pessoas para emprego temporário para o final do ano. Não importa, mas é uma sinalização que as coisas estão bem. Tu reclamavas que não tinha pouco carro andando na estrada. O Daniel disse, é só ver o que... Foi fácil vir de Porto Alegre para cá? Nossa, difícil. Cheio e depois de carro. as estradas te ajudam a vender mais pneu, tá? Depois as estradas te ajudam a vender mais pneu, não te preocupa, tá? Então e o governo nosso ajuda. Vocês viram que agora a melhor estrada do Brasil, que era a Freeway, eles conseguiram terminar com ela. Eles vão terminar com ela. É um negócio fantástico, tá? É aquela história o seguinte, vamos implantar o caos para depois tentar colher alguma facilidade. Isso é o nosso governo, lamentavelmente é assim. Então nós temos que pensar, mas eu acredito num futuro melhor e vou dizer para vocês, esse país é um país, não é do futuro, é um país do presente, tá? Eu quando vejo essa gurizada que está aqui, não vão embora, podem ficar nesse país, que esse país é um país de oportunidades. Se tu colocar uma carrocinha de cachorro-quente e tu fizer um cachorro-quente bom, diferente, você vai crescer. Diferentemente disso, você não vai conseguir nos Estados Unidos e muito menos na Europa. Aqui tu consegue. Tá bom? Muito bom. Aproveitando o gancho dos BR, né, dos dezembro, novembro, outubro, é bom pensar que nós temos em outubro as eleições. E o voto é a decisão de tudo. E nós vimos tanta sujeira, né, vir à tona com lava-jato e tudo mais, que sirva isso para a gente tomar posições diferentes. Hoje tem aplicativos, tem site que você pode avaliar as pessoas. Então, vamos começar por isso. O Congresso, a Câmara, o próprio presidente, candidatos a governador, vamos escolher pessoas que nós acreditamos que tenham os valores que nós valorizamos. Porque nós precisamos de pessoas de ação, então vamos analisar o que essa pessoa fez. Nós não podemos simplesmente votar em pessoas que já estão lá e que provaram que não sabem fazer.
Tem pessoas que fazem, mas vamos escolher. Então, acho que o país tem jeito, sim. Eu tenho esperanças. Nós perdemos o poder de compra até por essa quantia significativa de desempregados, então o valor da circulação de dinheiro diminuiu, mas nós temos jeito, sim. O brasileiro tem muita capacidade de reação, rapidamente. Às vezes falta um pouco de persistência, mas eu acredito, sim. Muito bom. Paulo, um olhar no futuro. E aí? Assim, eu acho que já falaram bem sobre a questão de política, né? Eu quero trazer à tona assim um olhar vendo o que está acontecendo hoje como um tempo de mudanças. São mudanças radicais. As coisas vão mudar cada vez mais e cada vez mais rápido nos negócios. O nosso concorrente talvez seja um garoto de 15 anos que está montando um aplicativo hoje, lá na casa dele, no quarto dele. Mas talvez não seja um concorrente, talvez ele seja um ótimo parceiro, né? Um aliado. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o futuro ele vai ter uma transformação muito grande nas relações comerciais. É só a gente ver o que está acontecendo aí com Uber, Airbnb, que simplesmente modificaram setores inteiros da economia, né? Airbnb com a questão da hotelaria, o Uber com a questão do transporte urbano, né? E a gente precisa estar aberto para isso e estar olhando esses movimentos, né? Acho que essa crise no Brasil também gerou uma onda de empreendedorismo que a gente vai acabar colhendo bons frutos disso no futuro. Porque eu acredito que o empreendedorismo é talvez a única forma de modificar realmente a situação de um país, né? É o cara aquele que está lá no morro, no Rio de Janeiro, e que tem a opção de ir para o lado ruim, né? E que ele começa a fazer um sanduíche natural, bom. E aí, com isso, ele começa a vender na praia. Daqui a pouco ele tem uma casa de sanduíches. E daqui a pouco ele tem uma rede de franquias de sanduíches. A gente tem muitos casos no Brasil de empreendedores assim, né? O empreendedorismo é uma das ferramentas para modificar um país. É uma pena, né, que a gente tenha vivido esse período, foram 16 anos aí, né? 16 anos, né? Onde a gente poderia ter modificado muito da cultura, né? Um investimento em educação mais pesado, tinha capital político para fazer isso, enfim. E a gente desperdiçou esse tempo. Mas eu não sou uma pessoa de olhar para trás, né? Eu acho que o futuro é um futuro brilhante, acho que o país tem condições, o agronegócio no país é impressionante o que a gente consegue fazer no agronegócio. E acho que temos exemplos aí, a Tramontina, estava falando para o Dr. Clóvis que eu conheci o agente dele, né, o Emerson, né, em Singapura, né, está lá, uma pessoa aqui de Carlos Barbosa, eu acho que ele é, lá em Singapura, fazendo a Tramontina no Sudeste Asiático. Temos o exemplo aí da Melissa, que hoje tem 3 lojas conceito nos melhores endereços do mundo. Tem uma loja, uma galeria lá na Broadway, em Nova York, uma em Londres, no Covent Garden, e uma em São Paulo, no Oscar Freire, com distribuição na Itália, com presença nas melhores lojas do mundo, né? Então, eu acho que tem o exemplo da Chili Beans, por exemplo, o Caíto, da Chili Beans, que tem, eu acho que ele tem mais de 700 franquias no Brasil, vendendo óculos. Ele era músico em Los Angeles e decidiu voltar para o Brasil, e aqui ele aconteceu, né? Então, a gente precisa de criatividade, coragem, e não tem como fazer reunião com o dono da crise, né? Não dá para fazer reunião com o dono da crise, não dá para fazer reunião com São Pedro, chove. Então, a gente precisa trabalhar e ser criativo e acreditar num sonho maior. Uma coisa que me falaram esses dias, que eu comecei a pensar,
O Brasil é um dos poucos países onde, talvez o único, onde as pessoas pensam em botar um negócio para vender no Brasil. Quando, na verdade, quando o garoto lá no Vale do Silício está botando o aplicativo dele, ele não está pensando em vender para os Estados Unidos, ele está pensando em vender para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa cabeça aberta para esses impactos que as mudanças, principalmente vindas da tecnologia, vão acontecer, né? E isso, como eu falei antes, o que diferencia são as pessoas, não é o aplicativo, é as pessoas que estão criando essas relações. Perfeito. Gilmar, de olho no futuro, como é que tu vê o futuro? Como é que tu olha para o futuro? Eu também sou um cara otimista, né? Eu não acho, tenho certeza, o Brasil é um país jovem ainda, tem apenas 500 anos, se você olhar para muitos países do mundo aí, que são milenares, né? E se tu vai olhar o que o Brasil, ele está em certas coisas muito parecido com países, e muitas coisas, inclusive, até melhor, né? E eu sempre, dentro da empresa, juntamente com a equipe, eu sempre procuro dizer para eles assim, olha, pessoal, nós temos que viajar. Viajar, quando eu falo mentalmente, a gente tem que sonhar, porque o sonho é algo que faz a gente mover. Mas não esqueçam de trabalhar, porque o trabalho dignifica e faz acontecer. Então, tem muitas pessoas que ficam o dia inteiro viajando, ficam sonhando, mas não sabem botar a coisa em prática. E é uma coisa que eu sempre digo, aí, pessoal, se nós fizermos um planejamento dentro da empresa, se nós fizermos um cronograma de atividades, nós chegamos numa conclusão que aquilo é viável, é possível, vai trazer resultado, isso tem que ter data para começar e data para terminar, né? Então, nós, dentro da empresa, a gente procura trabalhar muito dentro dessa linha, sempre pensando no consumidor, né? Porque o que move o nosso negócio somos nós, consumidores. Eu comprando o produto de vocês, vocês comprando o meu produto, e eu tenho que estar sempre atento a que esse consumidor ele está pensando. Não interessa se ele tem aplicativo ou não tem aplicativo, se ele anda de Uber, de ônibus, de táxi, de carro, a pé, de bicicleta. Eu tenho que pensar o que esse cara deseja quando ele vai na prateleira comprar um produto Giransol, o que ele espera desse produto. Nós lá dentro falamos muito a promessa, a entrega. O que eu estou prometendo para o meu consumidor, eu realmente estou entregando? Aquilo que ele deseja, eu estou conseguindo entregar para ele? Então, eu acho que isso é trabalhar um pouco, sim, o imaginário. A gente trabalha muito, a gente é muito fiel ao nosso fornecedor, a gente trabalha muito junto com o nosso fornecedor, porque a gente acredita que, quando se trabalha junto, a gente consegue construir coisas de uma maneira mais organizada, mais ordenada em termos de custo. O que aquele consumidor, quanto ele pode pagar por esse produto? E dentro desse preço que ele pode pagar, o que eu posso entregar? Vai atender às necessidades dele? Ou as necessidades básicas, ou o luxo, enfim. Então, são coisas que a gente sempre, dentro da nossa empresa, a gente trabalha muito, né? Quanto o nosso consumidor pode pagar por esse produto? E dentro desse custo que ele pode pagar, o que eu posso prometer? O que ele espera desse produto? Então, é assim, conselho, que se conselho fosse bom, ninguém daria de graça, mas uma sugestão, cada um no seu negócio, assim, fazer uma reflexão para dentro, né, na loja, no comércio, na indústria, assim, o que o consumidor espera quando ele entra dentro da loja, como o comércio é 54%, quando ele entra dentro da loja, o que ele espera, né? Ou eu estou determinando para ele o que ele quer? Então, é uma pergunta que nós, dentro da empresa, com o corpo técnico, com a área comercial, o nosso cliente, né, que é o varejo. O que o varejo, quando eu vou lá oferecer o nosso produto, o que soa bem no ouvido dele? Que tipo de argumentação, que tipo de produto que eu posso estar mais junto, mais próximo dele, e ele incrementando o nosso negócio? Né? De que forma a gente pode? Agora, na crise de 2014, eu fiz uma reunião especial com toda a área comercial e eu disse, pessoal, a crise veio.
E toda crise, ela tem uma coisa muito boa, porque todo mundo vai procurar uma alternativa. E ponta de gôndola, para quem não conhece, é aquela partilheira especial que tem no supermercado, que o produto da gente dá exposto. Eu disse, gente, se um cliente oferecer uma ponta de gôndola dentro do banheiro e ele achar que aquilo para o negócio dele é bom, nós estamos juntos, porque ele está tentando algo novo. E dentro dessas tentativas, claro que a gente não pode só ficar tentando também, tem que ter um cuidado em cima disso, mas o que eu quero dizer é que quando algo não está indo muito bem, a gente tem que tentar algumas coisas novas, né? E a nossa empresa, ela vem sempre trabalhando nessa linha de dar os passos, que nem o seu Clóvis falou, não, né, sair do 1 e para 200, tem que ser um dia depois do outro, é que nem subir uma escada, é um passo depois do outro. Se você começar a subir as escadas de 2 em 2 degraus, tu vai chegar cansado lá em cima. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Perfeito. Seu Clóvis, 1-1, Grêmio. E o Inter está perdendo 1-0. Está preocupado, está preocupado. Calma, eu sou otimista, vai virar. Bom, eu vou fazer uma pergunta de jornalista agora, tá? Eu pesquei aqui, vocês estão, né, alguém falou em eleição. Independentemente de quem for eleito, de que grupo político for vencedor nesse ano, o Brasil vai ter que mudar. O Brasil vai ter, fundamentalmente. E nós falamos muito sobre reformas, né? Elas são muito necessárias. O governo, de fato, lá 2008, 2010, tinha faca e queijo na mão para fazer essas reformas, né? Tinha popularidade, tinha apoio no Congresso e isso passou, né? Infelizmente. Bom, na opinião de vocês, o que é fundamental para destravar de fato o crescimento do Brasil, destravar o país de uma maneira geral? O que é fundamental que o próximo governo tem que fazer? Não só reformas, mas que medidas vocês veem como fundamentais, como, assim, necessárias mesmo? Item de primeira necessidade para quem assumir em 1º de janeiro, seu Clóvis. A primeira coisa que eu faria, se eu fosse presidente, tu tem que aproveitar os primeiros 60 dias, 90 dias a força política que tu tem pela eleição. Tu tem que aproveitar aqueles 60, 90 dias e implementar de imediato algumas coisas. Primeira coisa que eu convocaria, uma constituinte. Uma constituinte. Porque com essa Constituição aqui, é impossível governar o país. É impossível um país que já parte de um déficit de 170 bilhões, Então, tu imagina, isso não existe. Nós, qualquer empresa aqui, nós não podemos nunca pensar em déficit, Eu demitiria um diretor que me apresentasse um planejamento projetando um déficit para o ano seguinte. Isso não existe. Eles têm a maquininha de fazer o dinheiro sem problema nenhum, mas não é assim que se faz. Então, eu faria isso. Duas coisas importantes, que essa Constituição, eu eliminaria com a reeleição em todos os deputados, senador, governador, presidente, pode até ampliar o mandato, em vez de 4 anos, 6 anos, sem problema nenhum, mas eliminaria isso aí, que evitaria um monte de corrupções, etc. Outro ponto importante, eu eliminaria com a estabilidade no setor público. Por que tem que ter estabilidade no setor público? Se o sujeito é bom funcionário, permanece. Qual é o problema? O Pedro Parente, é um funcionário público de 30 e tantos anos, Ele foi o presidente da Petrobras, colocou a Petrobras em dia, demitiram ele, Demitiram ele. Não estou aqui para defender o Pedro Parente, Mas é um sujeito espetacular. Eu quero o Pedro Parente trabalhando conosco, sempre. Tu entendeu? Eu queria o Pedro Parente. Então, é o tipo da coisa, porque ele aumentou o combustível e agora não está aumentando o combustível. O que deu a greve dos caminhoneiros? Alguém ganhou com isso? Todo mundo perdeu, pessoal. Nem o caminhoneiro ganhou. Nem o caminhoneiro ganhou, todo mundo perdeu. Uma greve inconsequente, uma bobagem, esculhambou o país. Olha o que nós estamos sofrendo, olha o que o comércio está perdendo, olha o que a indústria está perdendo.
tá? Então, esse é o tipo da coisa, nós temos que começar a rever. Então, primeira coisa, uma constituinte, tá? Eliminaria a reeleição em todos os níveis, a estabilidade, e outro ponto importante, tá? Tem que ter uma reforma política, tá? Porque a política é importante. Ninguém vive sem política, ninguém, tá? E tem políticos bons, tem políticos muito bons, tá? Eu concordo contigo. Em outubro nós podemos eleger os novos políticos, tu entendeu? E eleger gente boa. Depende de nós. É só examinar. Hoje, com todas as informações que tem, tu sabe tudo o que está acontecendo. Então, dá para escolher bem, tá? Dá para escolher bem, tá? Não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, tá? Nós temos que colocar pessoas que pensem no Brasil, tá? Uma vez eu tive um bate-papo com a Marina da Silva, porque eu tinha ideia, já tinha passado, tá? Tinha ideia de um dia ser prefeito de Carlos Barbosa, tá? Porque e a minha ideia era o seguinte, era trabalhar 4 anos, 6 anos, enfim, para Carlos Barbosa, tá? Com objetivo, não precisava de dinheiro, de salário, etc, tá? Eu queria trabalhar e eu queria entender um pouquinho do que era ser político. A Marina tinha recebido 20 milhões de votos, tá? Usando só uma camisa branca, né? Porque eu nunca vi ela com outra camiseta. Eu acho que ela lava de noite e bota de dia, sei lá eu. Ou, né? Deve ser alguma coisa desse tipo. Aí eu marquei um encontro com ela e fui conhecer ela, tá? Tá bom. Aí eu disse assim, eu queria entender o que é um partido político, senador, ministra, ela era ministra, né? Eu queria entender o seguinte, porque eu gostaria de ser candidato a prefeito da minha cidade e eu precisaria entrar num partido político. O partido que eu tenho, que eu gosto, não me agrada, então eu gostaria de pensar numa coisa diferente. E eu queria entender. Só que eu queria ter um grupo de pessoas que pensassem no bem do município, tá? E eu queria um grupo de pessoas nesse sentido. O senhor não conhece partido político? Não, eu estou aqui justamente para ver o que é. Partido, para mim, foi a melhor definição que eu encontrei até hoje de partido político. São partes da sociedade. Partido, partes da sociedade. Ela disse, tem bicheiros, tem empresários, tem religiosos, tem mundo gay, tem tudo. Muito obrigado, a senhora tomou a decisão por mim, não vou ser mais candidato, tá? Né? Aí ela me lança como candidato ao governo do estado, botou uma notícia que saiu aqui, eu fiquei nervoso com aquilo lá, tá? Não tinha nada a ver. Eu lembro que o Rigoto me ligou e disse assim, Clóvis, tu vai ser candidato? Não vou ser candidato, coisa nenhuma, tu entendeu? Então é o tipo da coisa, eu acho que nós precisamos de uma reforma profunda e tem que diminuir o tamanho do Estado. O que o Estado do Rio Grande do Sul tem que cuidar de cocô de elefante no zoológico? Não, pensem um pouquinho, um funcionário público limpando o cocô de elefante no zoológico. Privatiza aquele negócio, privatiza aquele parque do Esteio, privatiza o SESA, a Companhia Estadual de Silos e Armazéns, que tem um ali perto, não sei se aqui em Farroupilha tem ali perto de Garibaldi. Gente, aquilo dá um prejuízo para o Estado de 60 milhões por ano. Privatiza-se. Privatiza o Banrisul, orgulho do Rio Grande do Sul. Privatiza. Tu vai ver, é nós e o Piauí que temos banco estatal. Nós e o Piauí. Para quê? E o Banrisul é bom banco, mas privatiza, vai ficar melhor. Entendeu? Vai ficar melhor. Tu vai ver como privatiza e aí eles vão pagar imposto para o Estado. E o Estado vai arrecadar mais. Então, essa é a minha visão de o que tem que fazer logo. Perfeito. Obrigado. Só que é lamentável que o governador não conseguiu nem ter a chance de
fazer uma pesquisa Com a nossa Assembleia. um plebiscito para Com a nós nossa- dizermos se quiséssemos ou não, né? Mas o plebiscito foi bom que não saiu, porque a gauchada ia votar contra. Tu Nós acha? somos gaúcho. Gaúcho nós somos. Sabia? Não. Qual é o melhor país, o maior povo do mundo? Qual é o melhor? Argentino. Nós, depois. Em segundo, ninguém vale. Nós, os gaúchos, somos os melhores. Mas que melhor? Se nós fôssemos melhores, nós éramos os paulistas. Entendeu? Nós temos que começar a pensar um pouco. Qual é a estrada que nós temos? Olha, gente, olha as nossas estradas, olha os nossos rios no Rio Grande do Sul. Nós temos um parque fluvial, uma área, rios, a parte fluvial espetacular. Nós não temos navegação fluvial. né? Nós não temos nada. Ferrovia, não temos nada. O que nós temos, gente? Tá? Nós temos o quê? Aí tu vai dizer, não, o sistema rodoviário. O sistema rodoviário aonde? A única estrada boa que nós tínhamos era a Freeway, que é federal, agora está sendo detonada. Já tem 35 buracos, segundo a nossa reportagem contou essa semana. 35 buracos. Então, olha aí. Ó, que espetáculo. Deixa eu contar uma... Aí só deixa eu te contar. Aí eu fui para a Rússia agora. Eu fui, a primeira vez que eu fui era a União Soviética, né? Aí era um desastre, tá? Época dos comunistas, tal. Agora fui para lá, andei uns 500 quilômetros na Rússia, tá? De carro, etc. Eu não vi um buraco. Agora tem um governo forte, entendeu? Se mata ou não mata, não sei, mas que o governo é forte e funciona. O senhor falou no governador Rigoto. Rapidinho vou contar essa história aqui, que ela é interessante, sobre reforma política. Há um mês, mais ou menos, eu conversei com ele e... o Rigoto. Eu não ia citar o nome dele, mas como ele contou a história, eu sou jornalista, eu sou pago para contar histórias. E eu disse o seguinte: o senhor vai concorrer ao Senado? Ele disse, não, acho que não. Acho que não vou concorrer ao Senado. Eu disse, por que o senhor não concorre à Câmara Federal? O senhor entra facilmente. Fácil. O senhor vai puxar voto para o PMDB. Ele disse o seguinte: escola em 98, quando eu saí da Câmara, eu fui líder do governo Fernando Henrique, e depois eu fui líder do meu partido. Nós fazíamos reuniões de líderes de partidos numa sala com 11 líderes, e já era impossível fazer uma reunião. Mês passado eu estive no Congresso e a reunião de líderes de partidos tinha 36 pessoas na mesma sala. A gente já não conseguia fazer com 11. Como é que tu acha que tu vai conseguir fazer uma reunião com 35 líderes de partidos? Eu tive uma conversa com a presidente Dilma quando ela foi reeleita, né? Uhum. Eu fiquei umas 2 horas com ela, né? E ela é surda, então ela não me ouviu, tá? Ela não me ouviu. Não, sim, é surda porque ela não me ouviu, tá? Tudo que eu falei aconteceu, tá? E mas é outra coisa, quer ver um negócio interessante? Eu disse para ela o seguinte: presidente, não, primeira coisa que eu disse para ela é que eu não gostava que ela era chamada de presidenta, porque senão eu seria o presidento. Tá? E aí ela disse assim, mas eu gosto. Bom, se a senhora gosta, a partir de agora eu vou lhe tratar por presidenta. Vou fazer o quê? Se ela gosta, ela era a presidenta do Brasil, então ela gostava, então eu chamava ela de presidenta. Né? Aí eu disse, presidenta, a senhora sabe o nome dos 39 ministros que a senhora tem? Não sabe. Como é que pode trabalhar com 39 ministros, gente? Não existe. Então, quantos líderes são? 36, são 36 partidos. Não dá. Então, imagina. Deixei para outro extremo aqui. Paulo, deixa eu te perguntar, na tua visão assim, mais específica, o que tu achas que é fundamental em relação a próximo governo? Né? A gente está falando muito da gente, assim, dos nossos setores, mas o que tu vê como fundamental para... Eu acho que a gente precisa ter alguém, um governo, e aí entendendo o governo não só como presidente, mas como todo o sistema político, né, que ajude o Brasil a destravar essas amarras para empreender. É muito difícil empreender nesse país. É muito difícil abrir uma empresa. Abrir uma empresa leva não sei quanto tempo, fechar a empresa leva não sei quanto mais tempo. Né? Então, a questão fiscal, vai explicar para um gringo como é que funciona o nosso sistema tributário, ninguém entende. Ninguém entende. Não sei qual é a origem disso, né? Não sei qual é a origem disso,
Mas essa simplificação para o empreendedor, eu acho que faria uma diferença muito grande para o país. E a outra questão, né, que é o óbvio, e que nós perdemos uma grande oportunidade aí, é que a gente precisa de educação. Nosso povo, infelizmente, a gente não conseguiu atingir um patamar mínimo de educação, né? E educação, estamos falando aí não só de educação escolar, né? Mas educação cultural mesmo, né? A forma de... A gente continua enaltecendo o malandro, sabe? E eu não estou falando do Rio Grande do Sul ou uma região específica. Discurso, né? A gente valoriza muito o discurso e a pauta da prática. A coisa do corporativismo, sabe? Do coronelismo, né? Do curral eleitoral que trocou do coronel para o Bolsa Família no Nordeste, né? Então, essa coisa é difícil de... Se a gente não conseguir desapegar dessas amarras burocráticas do Estado, vai ser muito difícil o Brasil conseguir crescer como uma grande nação, né? E eu vejo que o empreendedorismo seria a única forma da gente crescer. Perfeito. Gilmar, então, o que tu veria como... Para terminar essa rodada aqui, o que tu veria como fundamental? Um grupo político assume dia 1º de janeiro, e aí? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que nós, como povo, temos que começar a entender um Estado que gasta mais do que arrecada, provavelmente deve ter funcionários públicos aqui, se você, como família, gasta mais do que arrecada, o que você vai fazer em casa? Você vai chamar a família e vai dizer que, gurizada, a partir de agora, em vez de gastar 1.100, nós vamos ter que gastar 600 e ficar em casa. Deu para a bola. Se nós quisermos fazer qualquer passeio, nós vamos dar uma caminhada na praça, é o que o Estado vai ter que fazer. E o funcionário público vai ter que entender isso, que não existe porque ele vai cair lá na frente, como já está caindo agora. E essa corrente ela vai ficar cada vez pior, porque vira um círculo vicioso. Então, nós, como um povo, temos que entender que o governador sozinho ele não vai fazer absolutamente nada se ele não tiver uma Câmara de Deputados que esteja do lado desse... Ele tem que ter a maioria. Só o governador, eu acho que isso, como povo, nós temos que entender. Se o governador, se nós eleger o governador de um partido e a Câmara de Deputados de outro, ou na Câmara de Vereadores... Primeiro, nós temos que tentar escolher um bom governador. E depois, se nós escolher o governador, nós temos que tentar eleger os candidatos dele, se ele tem um plano. Porque quando ele encaminhar um projeto para dentro da Câmara dos Deputados, para ser aprovado, como foi, ele não vai ter maioria, ele vai ser boicotado. Então, quer dizer, passa ano, entra ano, ou o governador está brigando com a Câmara de Deputados, ou a Câmara de Deputados está brigando com o governador, e o Estado fica nesse marasmo todo aí. Eu acho que essa cultura, nós como povo, como eleitores, como cidadão, nós temos que, literalmente falando, nós temos que estudar mais sobre isso. Como os nossos negócios, nós temos que começar a aprender a votar. Porque se nós queremos um Estado melhor, primeiro nós temos que começar por nós, né? Não aceitar propina, não aceitar ranchinho, não aceitar compra de voto. Eu acho que esse é o ponto primordial que nós, em casa, como família, antes da eleição, a gente senta, conversa. Pai, será que tu tem razão em relação àquele candidato? Filha, o que tu acha daquele? A gente cria um debate. Eu acho que esse debate familiar, porque a gente é muito... Na política, a gente é muito fanático. O meu partido, porque não sei o quê... E são pessoas. Na verdade, quando nós elegermos, é aquela pessoa que vai conduzir a nossa vida. Se hoje o governador não está conseguindo dar uma segurança boa para ele, não é porque é culpa dele agora, porque isso já vem se arrastando, porque no passado nós votamos errado. Eu acho que é essa leitura que nós, como cidadãos, como povo que somos, nós temos que começar a fazer uma reflexão.
não é só ficar culpando os políticos. Na verdade, nós temos que culpar nós que estamos botando as pessoas lá. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, nós não estaríamos com esse marasmo que está todo aí. Mas está na hora de nós começarmos a olhar, começando pelo nosso bairro, começando pela nossa cidade. Se eu tenho uma cidade boa, consequentemente, eu vou estar melhorando o Estado. Eu acho que escola é nós como povo, é nós como eleitor, temos que ter uma cultura mais aprimorada para votar. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo, o político não chega lá por SEDEX, né? Não desembarca de paraquedas lá, né? Bom, eu quero fazer uma rápida rodada aqui sobre um outro ponto, e é muito breve, e acho que a gente vai começar a responder algumas perguntas, eventuais perguntas que surjam aí do público. Eu quero tocar num ponto que me parece importante, sucessão de negócio. Como é que se faz a sucessão do negócio? Tem alguém que quer falar sobre isso? Sucessão do seu negócio, como se perpetua, como se passa o negócio. Ana Nilva. Bem, a nossa empresa é um tanto jovem, ela completa esse ano 25 anos, e para quem veio lá de Frederico Westphalen, e fomos desbravando, e hoje estamos em 17 regiões, eu digo que nós temos... O meu irmão é uma pessoa mais jovem, ele tem 50 anos, então ele vai ficar um bom tempo ainda. Os novos... Pô, 50 é jovem mesmo. Então, eu que sou a mais velha, com certeza sairei antes. Mas eu acho assim que o que a gente tem planejado é que eu tenho filho, ele também tem filho, mas a gente tem bem determinado. Só vai assumir realmente quem for capaz. E isso a gente já escreveu detalhadamente como teria que ser essa pessoa, porque amanhã eu posso não estar ali, o meu irmão também não. Então, acho que isso é planejamento também. Como é que se põe uma marca no mundo? Como é que se põe uma marca... Eu sei, é um longo trabalho. É um longo trabalho. Eu acho que a primeira coisa é acreditar que você pode colocar uma marca no mundo. Né? E, a partir daí, unir estratégia, inteligência com muito trabalho, né? E criatividade. O mundo está sedento por uma coisa que o Brasil tem de sobra, que é esse alto astral. E o jeito que o brasileiro se relaciona é muito melhor contratar um vendedor, por exemplo, numa loja brasileiro, do que um vendedor americano. O vendedor americano ele vem com tudo formatadinho, ele já sabe te dizer exatamente, ele te aborda já dizendo: que lindo o teu suéter, né? Tenha um bom dia, com aquele sorriso, mas é tudo falso. O brasileiro consegue estabelecer uma relação mais pessoal, mais emocional com as pessoas, e isso, para vendas, todo mundo que trabalha no varejo sabe que é fundamental. Aliás, mudou completamente o trabalho do vendedor, né? O vendedor hoje trabalha as 8 horas por dia da loja e mais o tempo que ele está em casa fazendo contato por WhatsApp com a amiga, dizendo: chegou o produto novo na minha loja e tal, não sei o quê. Então, isso o brasileiro tem muito forte. E eu acho que a questão da estratégia também é identificar no mundo, né, quais são os países e quais são, principalmente, as cidades, né, que eu acho que hoje o mundo está mais dividido em cidades do que em países, né, que são influenciadoras. E aquilo que o seu Clóvis falou, um passo depois do outro. Então, começa lá, Nova York, Londres, Los Angeles, Rio de Janeiro e Tóquio. Começa ali, faz ali um bom trabalho. Depois isso vai expandir para outros lugares. Então, é uma questão de estratégia, de sonho e, principalmente, também, né, ter uma empresa por trás, e no caso da Grendene, a exportação sempre existiu na Grendene, né? Uma empresa que acredite nisso e que aposte nisso também. Aposte não porque quer arriscar, mas porque dá resultado. Né?
Aliás, nenhuma empresa vai apostar se não der resultado. Não é governo, né? Não é estatal. Então, acho que isso é fundamental. Mas eu queria pegar aquele ponto que vocês estavam falando antes ali, ainda sobre a questão do que a gente pode fazer, né, como povo, né? É entender que as coisas não são de graça, né? Que a gente precisa trabalhar para que as coisas aconteçam, né? Valorizar a honestidade e o trabalho, né? Que eu acho que a nossa região aqui tem isso muito forte. Muito forte. Né? E tentar buscar desamarrar dessa coisa estatal, essa coisa que parece que não anda para frente, né? Parece que essas amarras parece que são uma forma de manter as coisas do jeito que estão, né? Então, acho que isso é fundamental. Perfeito. Tem já perguntas, meninas? Tem perguntas do público já? Dá para passar aqui, ó. Vocês pegam ali para mim? Ó, tem mais lá. Valeu, obrigado. Matheus, caro doutor Paulo, países que investem em educação, aliado à criatividade, como por exemplo a Coreia do Sul, o Japão, tendem a crescer bastante. Observo que produtos da marca transmitem um sentimento não apenas criativo, como também um sentimento de produto diferente. O quão importante é pensarmos de forma criativa para o futuro, tanto econômico quanto sociocultural. Atenciosamente, Matheus Polidoro. Concordo 100%. Você pode dar dimensões diferentes para as coisas. Você pode olhar um sapato de plástico e dizer, não, é um produto que para concorrer com preço, porque é mais barato do que tal. Ou você pode olhar ele e dizer assim, quem sabe eu transformo isso num objeto de design, numa peça de moda, né? E isso é muito demandado no mercado externo. Eu acho que esse foi um dos pontos fundamentais para a Melissa acontecer no mercado externo. Perfeito. Gilmar, como é competir com as grandes marcas da área de limpeza? Como é que se troca o Limpol pelo Giransol? Aconteceu lá na minha casa, viu? Aquilo que eu já comentei antes. Eu acho que a grande preocupação é a gente produzir um produto que atenda à necessidade do consumidor. É tentar entender que aquele detergente lava-louça, ele realmente tem que lavar a louça, tem que limpar a louça, ele tem que fazer a entrega, né? Que quando você vai comprar aquele produto, você precisa que ele faça o serviço, né? Se você vai comprar um amaciante de roupa Giransol, ele tem que amaciar tanto quanto uma multinacional. É difícil, a gente é uma empresa ainda regional, né? A gente atua no sul do Brasil e competir com multinacionais que têm um investimento em mídia alto, né? E a gente compete de igual para igual, né? A gente está bem ranqueado em termos de share de mercado, mas a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que preocupar. Lá dentro da empresa, a gente se preocupa muito com o consumidor, desde o atendimento ao consumidor, desde o produto, desde a formulação, desde o preço de venda, porque cada um tem que se achar nesse mundo, né? E nós achamos a nossa fórmula, né? Ano após ano a gente sempre faz um planejamento, a gente tem uma empresa enxuta, né, para que a gente possa fazer as nossas promessas, as nossas entregas para o consumidor, que toda vez que ele estiver levando esse produto para casa, ele possa dizer, puxa, eu não me arrependi de ter comprado esse produto. Então, o nosso grande comercial é o boca a boca, é estar junto com o nosso cliente varejista, que inclusive eu sei que tem muitos aqui hoje à noite, quero agradecer a cada um de vocês que oportuniza a Giransol estar dentro do supermercado, dos atacados, dos cash and care, e esse é o trabalho que a gente faz. E estar dentro da loja, estar junto com o nosso cliente,
né, no momento que ele precisa ou no momento que a empresa precisa, a gente está trocando essas experiências. E é o que a gente vem fazendo muito e vem dando certo, graças a Deus. Foco no cliente e no consumidor. Né, tentar entender o que o consumidor quer. Que a gente sempre diz dentro da empresa, nós temos 3 clientes. Nós temos o cliente atacadista, nós temos o cliente varejo e nós temos o cliente consumidor. Eu tenho que entender o que o consumidor quer, eu tenho que entender, para eu ter o meu produto dentro do supermercado, eu tenho que entender como é que o varejista pensa e eu tenho que entender como é que o meu cliente do Cash and Care entende. Então, uma vez que eu entendo o desejo de cada um desses, eu vou criando as nossas estratégias, nossas ações, para que a gente sempre tenha o sucesso que está tendo, né? Boa, perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou inserir, que é uma curiosidade que eu tenho. Inovação, indústria 4.0, novas tecnologias. Eu costumo dizer, Sr. Clóvis, que nenhuma área se transforma mais do que a minha, diariamente, que é a comunicação, né? Mas todas as áreas, na verdade, são profundamente afetadas por novas tecnologias, novos desafios, enfim, novas formas de consumo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Estou curioso. Perfeito. Na semana que vem, daqui 2 semanas, o Zini está aqui, o Antônio já visitou a Fanuc lá no Japão. Eu vou visitar uma fábrica de robô fabricando robô. Tá? Vocês imaginam, tá? Então, eu vou visitar essa fábrica aí. Uma das coisas é o seguinte, a indústria 4.0 é uma realidade. Tá, uma realidade, mas eu vou trocar disso aí e vou voltar para a área comercial, porque aqui nós estamos no comércio. E eu vou contar uma experiência que eu tive em Hong Kong, tá, com um colega meu, que é o Valmir Beneduzzi, nosso gerente do Rio de Janeiro. Nós estávamos visitando uma loja e ele queria comprar uma máquina fotográfica. O que ele faz? Ele pega o celular dele, fotografa a máquina fotográfica que ele queria comprar e consulta pela internet aqui no Brasil, mas no Brasil, entendeu? Dentro da loja em Hong Kong e compra da Fast Shop do Brasil. E aí? Quem é o concorrente de vocês? Quem é o concorrente de vocês? Eu não estou com o meu celular aqui. É o teu celular. Tá? Então, é uma mudança que nós temos que entender o seguinte, depois da internet, mudou completamente as coisas. Tá? Depois da digitalização, tá? O comércio mudou. Gente, nós temos que se preparar. Tá? Eu gostei da Pedro, conta aquele assunto da compra do teu tênis, é um negócio fantástico. Tá? Isso é fantástico, é para entender um pouquinho o que o comércio... Gente, nós estamos fazendo o comércio à moda antiga, de pegar com aquela concha o arroz de... Não, o supermercado já não vende mais assim arroz. Conta um pouquinho disso aí, da compra do teu tênis, é espetacular. Não, o tal do... Omnichannel, né, que o pessoal está falando aí, que é o consumidor hoje, ele está, não importa onde ele esteja, ele quer acessar e comprar o produto. Né? A história é simples, eu cheguei em Nova York, do lado da loja da Melissa lá, eu queria comprar um tênis numa multimarca. Essa multimarca, a matriz dela é em Seattle, fica do outro lado dos Estados Unidos, bem no norte. Né? Aí eu cheguei lá, experimentei o tênis, gostei do tênis, mas a cor que eu queria, na minha numeração, não tinha na loja. O cara, na mesma hora, fez a venda para mim via a loja de Seattle. Eu disse, não, mas eu não vou ficar aqui, eu vou ficar 2 dias aqui. Não, vou ficar mais 1 dia aqui. Não tem problema, aonde tu quer receber? Não, eu estou indo para uma convenção da Grendene em Orlando. Cheguei em Orlando, antes de eu chegar no hotel em Orlando, o tênis já estava lá me esperando. Cheguei lá, experimentei o tênis, eu tinha errado a numeração, nos Estados Unidos tem meios, né? Tudo é... 10,5, 11,5. Tem
vários meios. Aí eu experimentei, putz, não ficou legal, não ficou bom ainda. Eu disse, tá, mas eu não vou me incomodar com isso, vou voltar para o Brasil, quem sabe quando eu voltar aqui para Nova York eu consigo trocar o tênis. Voltei para a loja, o cara, além de trocar o tênis para mim, ainda me vendeu um cinto, né? Então, quer dizer, não tem aonde... hoje o consumidor ele tem todos os dispositivos na mão. Então, por isso que eu falei antes, a vendedora não para de trabalhar quando a loja fecha. Quando a loja fecha é que ela começa a trabalhar a venda do dia seguinte. E eu, como brasileiro, vou te pedir, e a nota? A nota vem destacado o imposto, para começar. Né? Mas tu não precisou levar a nota fiscal para trocar? Nada, claro que nada, não. não precisa mandar. É diferente. Lá tem isso. Se você comprar e não gostou do produto, não Esquece importa o tempo. Pode ir lá e trocar na loja que eles trocam. Deixa eu aproveitar e emendar essa pergunta aqui, é muito interessante. Ela vai mais ou menos na esteira do que tu está falando, Paulo. O Felipe Zene Ercio pergunta assim: vejo muito a Melissa em redes sociais. Qual é a melhor maneira de chamar o cliente com o marketing online? As redes sociais, elas funcionam muito bem na Melissa, principalmente porque elas são orgânicas. Tá? Então, desde a época lá do falecido Orkut, né? Eu peguei o falecido Orkut, começou a surgir um termo que era meliceiras, que foram elas mesmas que se autodenominaram meliceiras. Então, começou a criar uma comunidade de meliceiras na internet, né? Então, hoje, o que a gente faz muito, tem o pessoal aqui da Melissa lá também, a gente atua muito no Instagram, né, que hoje é uma rede fantástica de visualização, né, para os produtos, e tentar manter a rede do jeito que ela nasceu. A rede ela nasceu para gerar crítica, para que a gente não pode interferir muito nisso, sabe? Você lança a comunicação e deixa as pessoas falarem, né? Então, quem ama, às vezes, vai te mandar uma crítica, né? E vai colocar lá. Mas não tem problema, é isso mesmo, né? A lógica é essa mesmo, né? Que bom que tem esse dispositivo para que você possa interagir. Então, redes sociais para a gente hoje é fundamental, né? Na época que eu trabalhava com o Raider, era fantástico, porque era só ter verba, botar comercial na Rede Globo, no dia seguinte aumentar a tua participação no mercado. Hoje não é assim. Né? Hoje você precisa ter relacionamento com o consumidor. Por isso que essa relação e as redes sociais, elas permitem isso. Dona Nilva, tem uma pergunta legal aqui para a senhora. Como foi a mudança do magistério para o comércio? O magistério ajudou? Sempre ajuda. Eu digo que o professor, ele é comunicador, ele tem muita psicologia, e isso ajudou e vem ajudando também nos meus negócios. Eu acho que, como já foi falado aqui, o que faz a diferença são as pessoas. Eu até tenho aqui um gerente meu de Caxias do Sul, o Edio, mais alguns colaboradores, e realmente o magistério, a educação, eu estudei em colégio de freira, fui interna, tive uma boa formação e ajudou com certeza. Ser professor me colocou numa situação privilegiada. Perfeito. Seu Clóvis Tramontina, o Rodolfo Goldman está perguntando o seguinte: gostei muito da sua opinião sobre o futuro do nosso país. Pergunto, se o Lula for eleito, se eleito for empossado, a sua opinião sobre o futuro do país continuará a mesma? Eu aproveito para fazer um complemento dizendo o seguinte: o presidente Lula não pode, pela lei da ficha limpa, ele não pode, ele está inelegível por 8 anos. Assim diz a lei, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Quais foram os grandes líderes do Brasil? Getúlio Vargas, JK, Fernando Henrique, tá? E Lula. Nós não podemos negar isso. Isso ninguém pode negar. Me desculpe, tá?
Ninguém pode negar, tá? Quando o Lula foi eleito a outra vez, eu estava numa inauguração de um ginásio em Salvador do Sul e eu estava lá por causa do futsal, não estava por causa do Lula, tá? E o sujeito, claro, o repórter é terrível, né? Deus, que raça, né? Vem com aquelas perguntas terríveis, né? O que o senhor achou da eleição do presidente Lula? Eu sou o maior torcedor para que ele dê certo, porque eu sou brasileiro e eu quero que ele dê certo. Se o Lula for eleito, não vai ser eleito, eu concordo contigo, porque ele está na ficha limpa ali. Sim, né? enquadrado na lei da ficha. Ele não pode, é impossível. Tá? Isso, então rasga-se a lei. Ele não pode. Mas se ele for eleito, eu continuo otimista com o Brasil. Eu continuo otimista. Tu entendeu? Vamos dizer que ele possa, tá? Eu continuo otimista, porque não é uma pessoa que vai fazer a diferença, tá? O Brasil é muito maior do que Lula, muito maior do que Alckmin, muito maior do que Sartori, muito maior do que qualquer um. Tá? Esse é o Brasil. Gilmar, tem uma pessoa curiosa aqui. Qual foi o resultado da educação financeira que tu promoveu para os teus funcionários? Foi maravilhosa. Nós tivemos funcionários que tinham quase 3 anos do seu salário comprometido sem saber que estava tão comprometido. E nós, juntamente com ele, ajudamos a mostrar para ele que quanto ele ganha, a forma com que ele estava gastando, e, inclusive, junto com a própria empresa, a gente viu se ele era um bom funcionário ou não. A gente, inclusive, fez um plano interno para ajudar ele, desde que ele cumprisse algumas regras para ele perder alguns vícios do gasto excessivo, né? Porque tem pessoas que realmente são compulsivas, não podem ver uma loja aberta, que estão lá comprando, não conseguem passear. Eu vou usar um exemplo com a minha família. Quando a gente ia no shopping, eu sempre dizia para a minha família: o que nós vamos fazer no shopping? Nós vamos ir visitar o shopping, nós vamos fazer compra no shopping, ou nós vamos só olhar, ou vamos no cinema, ou fazer uma compra. O que nós vamos fazer? Nós vamos passear. Então, nós vamos passear. Então, nós não vamos comprar nada. Nós não vamos comprar nada. Nós vamos passear. Não, mas a fulana precisa comprar um tênis. Então quer dizer que nós vamos lá comprar um tênis. Vamos. Então, quer dizer, é a educação. Isso tem que partir. Pô, Gilmar, põe as meninas para comprar uma melicinha, cara. Mas então, o que a gente fez? Vamos trocar os pneus desse carro aí, tchê, né? E hoje, se vocês olhar as pesquisas, saiu há poucos dias, se não me falha a memória, 60%, eu não sei agora se é do Estado ou do Brasil, mas 60% dos brasileiros estão endividados, estão comprometidos com o orçamento. Então, por exemplo, se o nosso Estado, o nosso país está assim, nós como povo também estamos assim. Então está na hora de nós fazermos algumas coisas. Eu tenho uma tata em casa que está passando a mesma situação, estou ajudando ela a fazer um fluxo de caixa. A primeira coisa que eu pedi para ela, eu disse assim: olha, me faça um checklist de todas as tuas dívidas. Primeiro ela quase nem sabia fazer a lista. Daí a segunda coisa eu disse: tá, então agora tu me faz as contas fixas. Água, luz, telefone, condomínio, quanto é internet, as continhas que tu todo mês tem que pagar, tanto. E quanto tu ganha dessas continhas fixas, desconta do que tu ganha, quanto sobra? Bom, esse é o dinheiro que você tem para gastar. Esse é o dinheiro que você tem para gastar. Então, a matemática, ela é simples. Então, nós tivemos um grande resultado, porque, novamente, não é quanto você ganha, é como você gasta. E nós tínhamos uma preocupação dentro da empresa, que, principalmente na época que não se encontrava funcionários na nossa região, graças a Deus, o nosso índice de desemprego é muito baixo, né? As pessoas cada vez queriam ganhar mais, e o salário nunca chegava. E aí eu comecei a conversar com os funcionários. Olha, e aí eu cheguei numa conclusão que nós tínhamos que trabalhar o outro lado, ensinar a gastar, a não a ganhar mais. Não que ganhar mais bem ao contrário, a gente trabalha para ganhar mais, mas não é porque você ganha mais que você tem que gastar tudo.
Bem ao contrário, hoje a longevidade, a expectativa de vida é uma coisa maravilhosa. Agora, se você não se preparar agora, depois que você se aposentar dos 60 anos até os 100, são 40 anos. Você vai viver com um salário mínimo durante... Então, se você não fizer um planejamento financeiro, se você não aprender a guardar R$100 por mês, como é que você vai chegar aos 100 anos? Perfeito. Nilva, como é estar no negócio de pneus, só se vêem homens à frente desse tipo de negócio? Deixa eu fazer o contraponto para o Gilmar também. É algo que nós nos preocupamos muito com essa questão da economia que os funcionários podem fazer. Até a Jeane Guerra, há 2 semanas, ela publicou uma matéria na Zero Hora sobre algo que a gente resolveu fazer. Eu observava muito que os funcionários gastavam muito dinheiro com lanches. Sabe aquela bolsa térmica que vem uma senhora e vem vender café, pastel? As pessoas obesas, muitas, principalmente as mulheres, e gastando o seu dinheiro em lanches. Na hora do almoço, comiam mais um lanche. Aí a gente deu de presente de Natal para eles uma marmita com uma bolsa térmica pequena. E comecei a estimulá-los. E eu fiz a minha, e quando eu vou a Porto Alegre, eu levo a minha marmita também, porque eu sei que eu vou comer uma comida saudável, eu sei que eu não vou perder tempo para ir para um restaurante em Porto Alegre, e eles passaram a adotar isso. Todo mundo leva o seu lanche, leva uma fruta, leva a sua marmita. Então, nós fizemos a conta de quanto eles estavam economizando por mês e que esse dinheiro eles podiam fazer alguma coisa que planejasse. E realmente as pessoas começaram, os funcionários começaram a sobrar dinheiro. Mas, respondendo à tua pergunta sobre o fato de ser uma mulher num segmento que é quase sempre de homens, eu quero dizer que nós, mulheres, fizemos tudo aquilo que é preciso. E a gente, eu acho que a gente leva até algumas vantagens nisso, porque quando você vai conversar, negociar, e se você tem a capacidade, o fato de você ser mulher, eu acho que agrega valor. O que não pode é não conhecer. Quer dizer, eu tenho que ter argumento de venda, eu tenho que ter psicologia para entender o meu cliente numa negociação e me colocar a serviço dele, no sentido de que eu vou resolver o problema dele. Se ele está precisando de um pneu para solo rodoviário, no caso de caminhão, eu não vou vender um pneu misto e vice-versa. Mas eu tenho que ter argumentos, falar de inovação, de tecnologia, de benefícios que os produtos têm, e isso a gente tem muita mulher hoje trabalhando na Belenzier por conta disso. Perfeito, parabéns. Daniel, eu só queria fazer uma correção em relação à educação financeira, que, na verdade, talvez eu fui um pouquinho, agora pensando aqui, que, na verdade, a gente, dentro da empresa, a gente não quis ser mais do que ninguém. Na verdade, isso foi uma conversa entre os funcionários, pesquisando com eles, e eles chegaram na necessidade que isso, que isso seria interessante. Isso foi feito um acordo em consenso com a equipe, porque nada que é imposto... claro que toda empresa tem suas regras, suas normas, tem que ter disciplina, mas nessas situações nós chegamos num consenso com a equipe e todos acharam que seria importante e foram criados grupos, inclusive fora de horário. Esse professor vinha fora de horário e dava essa aula. Perfeito. Né? Tem mais uma pergunta aqui, eu acho bem interessante. O Fabiano, todas as perguntas aqui são muito boas, viu? Seu Clóvis, Fabiano, obrigado pela disponibilidade de compartilhar conosco suas experiências. Fala-se sobre pessoas da organização. 2 perguntas. Como reter talentos? Como reconhecer um talento? Bom, Fabiano, onde é que está o Fabiano? Lá, tudo bem.
Obrigado pelas perguntas, tá? É um desafio, tá? Uma das coisas importantes que você tem que fazer é o seguinte: tu tem que ter práticas verdadeiras. A Tramontina tem uma prática verdadeira, é o seguinte: eu sempre comento com a Clarisa, que é a nossa gerente corporativa da área de RH, eu digo o seguinte: o que motiva uma pessoa chegar na empresa todos os dias, vir trabalhar para ganhar 1.000, 2.000, não importa, porque o salário é um pouquinho mais, um pouquinho menos, os salários são iguais, tá? O salário é um pouquinho mais, um pouquinho menos em qualquer lugar, tá? Isso não é a diferença. O que faz que as pessoas se motivem todos os dias para chegar aqui e ir para o chão de fábrica, frio, chuva, sol, calor e assim por diante, estarem aqui e felizes e não faltarem? Só para vocês terem uma ideia, hoje, com 8.400 funcionários hoje, faltaram na empresa, eu tenho os dados, porque eu recebo todos os dias 37 pessoas. Hoje, tá? Hoje, para dar um dado para vocês. O que faz isso? Então eu perguntei para ela. Clóvis, primeiro lugar, tá? Salário sempre pago em dias, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Tu tem que pagar rigorosamente dia. Uma política salarial conhecida por todos. Se tu perguntar para qualquer funcionário da Tramontina, ele não vai te dizer quanto ele ganha, ele vai te dizer o padrão que ele ganha. Quando agora é 2%, né, Walter? Antes era 3%, agora é 2%. 2,5%, agora é 2,5%. Tá? Toda vez que a inflação chegar em 2,5%, nós damos o gatilho, tá? Nós damos o reajuste. Reajusta desde o porteiro da empresa até o presidente da empresa, exatamente os 2,5%, tá? Todos eles, nós estamos todos numa tabela padrão, os diretores, todos a mesma coisa. Então, é conhecido essa tabela padrão de salário, já está instituída há mais de 30 anos, com inflação ou sem inflação, essa tabela funciona, tá? É um negócio perfeito. Outro ponto, segurança, tá? Nós trabalhamos muito com a segurança. Eu recebo na minha máquina todos os dias qualquer acidente de trabalho que teve atendimento com CAT, tá? Comunicação de acidente de trabalho, eu recebo e damos bronca, tá? Isso nós somos muito duros nisso aí. Outro ponto importante, todos esperam oportunidades porque eles sabem que as oportunidades que aparecem na empresa serão dadas para os funcionários da Tramontina, tá? Nós não contratamos gente de fora, nós são tudo crias da casa, diretores, gerentes. O Emerson, que está lá em Singapura, é prata da casa. O Antônio, que está o Kansan, que está lá que é de Farroupilhense, que está lá em Dubai, é tudo da casa. Então todos são da casa, né? Isso é fundamental. Então essa é a maneira de você reter as pessoas e você motivar as pessoas. E a motivação é o seguinte, é constante, muito treinamento, muita educação. Eu não falo de treinamento, treinar, a gente treina cachorro, tá? Nós falamos em capacitação, né? Eu queria ter a revista Você aqui, infelizmente não tenho. Nós temos 4 páginas de pessoas com formação que se formaram agora em pós-graduação, em curso superior, tá? E em cursos técnicos. 4 páginas, pô, espetacular, né? Um negócio, isso aí é que faz a diferença, tá? Então, essa é a retenção dos talentos. São essas as oportunidades que a Tramontina dá. É isso que faz a retenção e como reconhecer um talento. E o reconhecimento do talento são uma das coisas muito importantes, é a delegação, tá? Tu tem que deixar como é que chega um talento para o presidente da empresa? Começa com o supervisor lá no local de trabalho, passa depois para o coordenador, depende da fábrica, nós temos umas que tem coordenador, e depois para o diretor. E o diretor depois leva para a presidência da empresa, a vice-presidência e assim por diante. Então, é uma coisa que a gente está sempre atento nos talentos. Eu, particularmente, me considero um caçador de talentos. Eu sou um sujeito que bota o olho e digo, esse cara é bom.
tá? E pega que é bom. E tenho me enganado pouco. Tem umas porcarias que estão aqui, mas isso a gente já sabe. Mas a gente atura, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Não sei se tem respondido, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer mais só 2 perguntas, tá? Porque eu acho que a gente está estendendo bastante aqui. A Milene pergunta, ela não endereçou a pergunta aqui, mas eu vou deixar para quem estiver disposto a responder. Você concorda que talvez o ideal para o cenário seria que grandes gestores de empresas ocupassem cargos políticos, como presidente, governador, para que com sua experiência consigam melhorar a situação econômica? Quem quer opinar sobre isso? Como conciliar política e gestão? Eu tenho uma opinião. Né? Nós já tivemos militares, nós já tivemos sindicalistas, nós já tivemos intelectuais, tá, no poder. Estaria na hora de ter empresários, mas quem é que se arrisca a ser candidato? Eles vão descobrir até amante que eu não tenho. Não é assim? Né? Então eles vão descobrir até amante que eu não tenho, então eu não vou. Não, e eu acho que o problema é conciliar a empresa com o... Semana passada eu encontrei em Porto Alegre o ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Daniel Andrade. Foi secretário do governo, é empresário, né? Ele é empresário do setor de construção forte. E eu perguntei para ele, e aí, como é que estão as coisas? Né? Aquela conversa, nos encontramos no mercado. E ele disse o seguinte, voltar para a vida pública é muito difícil. Quando tu está do outro lado, eu já tive nos 2 lados do balcão, e é muito difícil, é muito frustrante, assim, no sentido de não ver as coisas acontecerem, de não conseguir levar adiante. Daniel, tu tem que fazer licitação para pegar um táxi. Eu ia ser preso no dia seguinte. Mas claro que eu ia ser. Mas olha, pensa, tem que fazer licitação para pegar um táxi. E se a central de licitação não gostar, ou tiver alguém que... Enfim, bom. Para encerrar rapidinho... Tá bom, tá ótimo. Paulo, quando teremos uma loja conceito aqui no Sul? Não tem? Não, a gente tem o programa de Clubes Melissa, né? Os Clubes Melissa aqui no Rio Grande do Sul já deve ter acho que uns 20, já passou de 20 clubes aqui. Então, aqui em Caxias temos o Clube Melissa, que é o original, e também o Mini Clube Melissa, né? Que é um mini clube só para crianças, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma loja conceito, eu não sei se estrategicamente é adequado, né? Mas outras coisas, outros projetos estão para acontecer aí. Coisas interessantes. Tem uma pergunta aqui que já, de certa forma, já foi respondida, esperado do Brasil. O Reis, da Brigada Militar, diz o seguinte, uso Giransol lá em casa, tem panela Tramontina, já comprei pneus da Belenzieri e já usei muito Raider. Ao seu Clóvis, o senhor acredita que o neoliberalismo é a solução para um futuro do Brasil, considerando que teremos um Estado mínimo? Reis, da Brigada Militar. Eu sou liberal, tá? Eu sou liberal e eu acredito que o Estado tem que ser mínimo, tá? Quanto menos Estado nós tivermos, melhor, tá? Porque é o tipo da coisa. Às vezes, eu estava outro dia, fiz um bate-papo em Garibaldi, tá? Na FISUL. E tinha o prefeito de Garibaldi e o prefeito de Carlos Barbosa. E aí eu fiz uma crítica terrível. Por que Carlos Barbosa tinha que ter 11 vereadores e Garibaldi, que é uma cidade maior, tinha que ter 9 vereadores, né? E aí tá, e o prefeito de Carlos Barbosa me aplaudiu, né? Porque ele tentou baixar para 9 e não conseguiu, né? Lamentável, porque eu não perderia essa aí jamais. Eu ia trabalhar um por um, tem que baixar para 9, tá? Eu acho que não precisa nem 9, tá? Outra coisa, uma vez o vereador era um cargo desejado pelas pessoas e não era remunerado. Não era remunerado, tá? Era desejado. Então eu acho o seguinte, eu acho que quanto menos Estado, melhor. Mas para concluir esse assunto de Garibaldi, aí tinha uma mulher do PCdoB,
tá? Me fez críticas violentas por que Garibaldi tinha só 9 e não podia ter 11. Não, eu queria baixar para 9 Carlos Barbosa, não aumentar para 11 Garibaldi. O cara entende tudo errado, tu entendeu? Eu me expliquei mal, eu disse, tem que diminuir. Gente, tem que diminuir. Pessoal, podem ter certeza, vocês são pequenos empresários ou grandes empresários, vocês sabem que na empresa de nossas empresas nós temos que diminuir o tamanho, né? Nós temos que enxugar. O Estado é a mesma coisa, entendeu? Não tem lógica. Entra numa secretaria para ver quanta gente. Eu sou irmão da Santa Casa, tá? Eu sou irmão, tu vai ser irmão também, né, Antônio? Tu vai ser irmão também. Eu fui ontem na Santa Casa. Eu cheguei lá, a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei com o provedor, eu disse, provedor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso aqui parece uma rodoviária de Tramandaí em fim de semana. Ele disse assim, como, Clóvis? Olha a esculhambação que está isso aqui. Tá? Né? Nós estamos botando a casa em ordem, e vamos botar a casa em ordem, entendeu? Agora, esse ano está terrível, né, os hospitais, porque eu nunca vi tanta gente doente. Não é problema dos hospitais, não. É problema que ficou muita gente doente. Nós estamos com o inverno terrível e os hospitais estão tudo lotados, né? Nós estamos tentando fazer, viu? É o tipo da coisa. Só que eu disse o seguinte, aí eu fui fazer um exame, sem gozação. Enquanto eu estava fazendo o exame, acho que tinha umas 15 pessoas ao redor, para cá e para lá, ainda. Pouca produtividade. Isso aí bota um consultor que nem eu, já vou dizer, ó, tem que ter 2, 3, bota aqui, né? Tem que organizar um pouquinho. Não, mas boa. Quem já viajou aqui para a Europa, quantos tem num restaurante? 2 pessoas, né? 2 garçons atendendo aí 20 mesas na Europa, coisa desse tipo. Vai num restaurante aqui em Farroupilha. Nós estamos em Farroupilha. Vai lá, deve ter. Mas o Botelinho tem um. O Botelinho tem um. E é bom. Vou fazer justiça, né? Botelinho tem um só, né? E vou fazer justiça. E é bom e funciona, tá? Vou fazer propaganda pro Botelinho, tá? Mas é o tipo da coisa. Aqui tu chega lá em Carlos Barbosa também, 4, 5 garçom para atender meia dúzia de mesa. Que é isso, gente? Na Itália, 2. Na Itália, em Paris, qualquer lugar que tu vai, 2 para 20 mesas. Entendeu? E o serviço nosso aqui é ruim. Vai a São Paulo, vai ver que serviço espetacular tem nos restaurantes. Mas tem que dar gorjeta. Dá gorjeta, mas pega um bom serviço. Né? Nós temos que ter melhor serviço. Então, isso é importante. Também está dentro da inovação. Inovação, tá? Né? Bom, eu queria fazer uma proposta agora, que a gente encaminhe, faça uma amarração aqui e dê espaço para uma consideração final de cada um. Uma consideração sobre tudo que a gente discutiu, sobre tudo que foi perguntado, sobre, enfim, o que vocês conseguiram extrair dessa discussão, para fazer um arremate aí. Podemos começar contigo, Paulo? Podemos. Não, eu acho que a noite foi bem interessante, né? Adorei ouvir as histórias e acho que esse tipo de encontro, né, é o que pode fazer a gente aumentar a capacidade crítica, né, do brasileiro e aprender com as histórias, porque a vida é um constante aprendizado, né? O tempo inteiro a gente vai ouvindo histórias e vai aprendendo. E fico bastante feliz que aqui em Farroupilha, né, na minha cidade, a gente consiga ter um evento como esse, lotado de empresários, numa noite chuvosa, com 2 jogos de futebol aí, para falar sobre coisas que realmente são importantes, que vão afetar a nossa vida, né, como empresários, e principalmente a vida dos nossos filhos aí como população do Brasil, né, como povo brasileiro. Perfeito, Paulo. Obrigado. Danilva. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Cindy Lojas, o Cindy Gênero pela organização do evento, magnífico. Dizer da satisfação de estar com vocês, outros empresários
tão famosos que eu nunca imaginei sentar aqui ao lado. Então, é uma alegria parabenizar vocês por estarem aqui numa noite chuvosa e, ao mesmo tempo, dizer que o Brasil dá certo. Pessoas comprometidas, pessoas que pensam em crescer, estudam. É fundamental o conhecimento. E eu digo isso também para os meus funcionários. Vocês têm um universo nas mãos de vocês e não percam tempo fazendo conversas de fofocas. Aproveitem para estudar, para conhecer, para ler, para desenvolver uma língua. Tem tantas oportunidades que, quando você estiver habilitado e você for austero, conseguir juntar um dinheiro para quem não tem empresa e para aquele que tem também, ele vai ter a oportunidade de crescer na vida. Muito obrigado, parabéns pela sua história, tá? Pode ser, João? Não. Bom, da mesma forma, para nós, agradecer a todos aqui também, é um privilégio, uma honra muito grande de estar participando com vocês aqui. Obrigado ao público que veio. Realmente isso deixa a gente feliz, isso nos dá esperança como empresários, que a gente fomenta emprego, renda, movimenta a economia, e quando a gente vê tantas pessoas interessadas em desenvolver sua vida pessoal, profissional ou a sua vida empresarial, isso nos dá muita esperança, né? Parabéns a toda a comunidade que veio aqui de Farroupilha. Obrigado pelo convite. Novamente, reforçar, nós temos um país maravilhoso, nós temos um estado maravilhoso, nós temos pessoas maravilhosas, aonde tu vai no mundo, tu não encontra esse sorriso, tu não encontra essa alegria que o povo brasileiro tem. E eu acho que isso é uma grande oportunidade que nós temos, e eu acho que nós temos que agarrar ela. E, acima de tudo, gente, o que eu digo sempre, só tem uma coisa que vai fazer nós superar qualquer tipo de crise. Bastante trabalho, bastante planejamento, bastante organização, cuidar e fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, novamente, a todos, obrigado, um abraço, que Deus acompanhe cada um de vocês, né, que a gente sempre tenha muita saúde, que a gente sempre esteja com a alma e com a mente bem, que a gente sempre esteja muito disposto e que a gente, nos momentos mais difíceis, a gente encontra ânimo, por mais que às vezes ele está embaixo, mas nós temos que resgatar, nós temos que achar forças e todo dia transformar o nosso dia de trabalho em alegria e em dedicação para que a gente sempre possa estar de bem com a vida. Obrigado e sucesso a todos. Muito bom, Gilmar. Seu Clóvis, para a gente encerrar, então. Perfeito. Consideração final do senhor tá, aí. Bom, vou ter que fazer um comentário de cada um. O Pedó começar o seguinte. Pedó, esse negócio de Farroupilha é terrível. Nós temos uma fábrica aqui, eu tenho arrumei um monte de amigos aqui em Farroupilha, aqui, são mais ou menos, tá? Né? E pior, casei 2 filhos com 2 farroupilhenses. Tá. Eu vou ter a tua vizinha, né? Então não é fácil, a turma de Farroupilha não é fácil. Nilva, seguinte, nós somos famosos, mas nenhum está na Lava Jato. Gilmar, parabéns, hein? Girassol, eu não conhecia dessa tua fama aí de... Pô, parabéns, ó, concorrer com os gigantes mundiais aí não é fácil, hein? Isso aí não é brincadeira, tá? Então, tu tem notícia boa para mim? O Inter perdeu de 2-0. Não lá mesmo. E o Grêmio ganhou, virou. Ganhou? Eu já vi que a maioria aqui é gremista, hein? Pelo amor de Deus. Virou, ganhou? Ganhou 2-1. Ganhou 2-1. Bom, então tá bom, menos mal que aí nós não distanciamos do São Paulo. Tem que ver o lado positivo da coisa. Tá? Tem que levar o lado positivo. É um otimismo, né? É um otimismo. É otimismo. Mas, gente, é o seguinte,
obrigado ao pessoal da organização aí do Cindy Lojas e Cindy Gêneros, né? Tá? Muito obrigado, tá? Parabéns aí vocês que tiraram uma noite chuvosa dessa aqui para ouvir nós aqui. Espero que a gente tenha colaborado com alguma coisa positiva, porque também não adianta, nós viemos aqui com as melhores das intenções, mas vale se vocês aproveitaram alguma coisa. Aí teve validade, tá? Não, isso é importante, tá? E vou dizer para vocês uma coisa. Lembrem que eu disse no começo, eu sou otimista, tá? E o Brasil é um baita país, nós vamos sair desta crise. Eu falava com o seu Adelino Colombo, agora ele me disse, Clóvis, é uma das piores crises que nós estamos participando na história do país. Com certeza, porque é uma das mais longas que nós estamos tendo. Mas também nós temos que entender uma outra coisa. Houve uma mudança muito grande das coisas, tá? Essa digitalização, tá? Esse mundo digital, a internet da vida mudou muito o comportamento do povo. Então, isso é uma adaptação que nós vamos ter que fazer. Não adianta, é uma realidade de hoje, não é de amanhã. E temos que se lembrar uma coisa, foco no consumidor. Que ele está muito atento, ele está muito mais preparado, tem muito mais informação do que tinha uma vez. Então, nós temos que estar atentos a isso. Eu gostei muito do que tu disse, que vocês têm foco no consumidor. Tá? Muito obrigado. Parabéns. Eu falei que a nominata era boa, falei que os nossos participantes eram muito bons e está aí o resultado. Passou tão rápido, durou menos do que um programa de rádio, mas passou rápido, né? Passou quase 2 horas aí. Bom, eu gostaria de agradecer então o Paulo, o pessoal do Cindy Lojas, Cindy Gêneros pelo convite mais uma vez, confiança em fazer a mediação desse debate, agradecer também a vocês que vieram aqui e passaram mais de 2 horas conosco nessa noite gelada de Farroupilha, mas muito calorosa na hospitalidade. Eu sou de Caxias, né? Sou aqui do lado, moro em Porto Alegre há muitos anos, mas eu me sinto muito em casa quando eu venho para cá. Então, muito obrigado pela hospitalidade. E obrigado pelas ideias que vocês conseguiram transmitir hoje, que foram muito boas, sem dúvida nenhuma, de se enriquecer mesmo com o conteúdo que vocês entregaram para esse público aqui hoje. Obrigado e boa noite. A TV Cidade apresentou o talk show Um Olhar no Futuro, realizado no dia 26 de julho no auditório do Cindy Lojas Farroupilha. A promoção foi do Sindicato do Comércio Varejista e do Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Farroupilha. Participaram do talk show o presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clóvis Tramontina, a diretora e fundadora da Belinzier Pneus, Nilva Belinzier, o sócio proprietário da Gerando Sol, Gilmar José Borchardt, e o diretor-geral da Operação Melissa da Grendene, Paulo Antônio Pedó Filho. A mediação foi do jornalista Daniel Escola. Talk show Um Olhar no Futuro na TV Cidade. Apoio Cindy Lojas. Quem tem loja tem Cindy Lojas. Cindy Lojas, comprometido com o comércio de Farroupilha. E Cindy Gêneros, nosso melhor alimento é o seu desenvolvimento.